Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 19 de setembro, e mais uma vez estamos aqui reunidos em torno da Santa Palavra de Deus para meditá-la. O texto é de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Versículo 4. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão. De todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. Como vocês percebem, o versículo 4 é a introdução a este discurso em parábolas. Há uma grande multidão em torno de Jesus, vinda de várias cidades ao redor. Jesus atrai, Jesus provoca um desejo de escutá-lo. E as multidões se apinham, estão em torno de Jesus e querem escutá-lo. Este é um primeiro elemento bonito, como a palavra de Deus pregada por Jesus atrai multidões. Ela também deve nos atrair e nós devemos procurá-lo para escutá-lo com um ouvido atento de discípulos. Segunda parte, versículos 5 a 8. Jesus conta a parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a parábola contada nestes versículos 5 a 8 é muito semelhante à parábola contada por Mateus. A diferença maior talvez seja exatamente no último aspecto. A semente que caiu em terra boa, em Lucas produz frutos somente de 100 por um. Em Mateus há uma gradação, 30, 60 e 100. O que encontramos então nesta parábola? O famoso esquema 3 mais 1. É um esquema clássico da narrativa hebraica. 3 elementos negativos e o quarto é o plus. O quarto é o ápice. É um 3 mais 1. O foco, o acento maior está no último elemento. Então, temos 3 aspectos relativamente negativos. Semente que cai no caminho, diferentemente de Mateus. Em Mateus, a semente caía à beira do caminho. Em Lucas, cai no caminho e é pisada pelos homens e os pássaros a comem. Segundo bloco, a semente cai sobre a pedra. Em Mateus cai em terreno pedregoso. Em Lucas a semente cai sobre a pedra. Logo, esta semente, como não tem raiz, logo seca, porque falta umidade. A terceira cai no meio dos espinhos e até cresce. A plantinha nasce, até cresce, mas os espinhos a sufocam. Percebam, o caminho pisada pelos homens, os pássaros, as pedras e os espinhos são o símbolo de todos os opositores da palavra de Deus, de todos aqueles que se contrapõem à palavra. Somente o último terreno é capaz de produzir frutos em abundância. Nesse trecho agora, versículos 9 e 10, há uma transição, um interlúdio a partir da pergunta dos discípulos. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Como disse,
Aqui há uma pergunta dos discípulos e é uma oportunidade para Jesus fazer a transição entre a parábola e a explicação da parábola. Percebam que no final da parábola, no versículo 8, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o problema não é simplesmente ouvir com esses ouvidos. O problema fundamental é a atitude com a qual nós escutamos a palavra de Deus. Tem gente que escuta, mas escuta com uma atitude maléfica. Isto é, não tem uma abertura do coração. Por isso, não pode fazer a semente da palavra germinar. Jesus utiliza uma citação de Isaías, no capítulo 6, versículos 9 a 10. E Jesus faz a distinção entre vós, os discípulos, isto é, aqueles que estão dentro da comunidade, vós, os de dentro, os que ouvem com atenção, os que têm uma atitude de abertura para escutar a palavra. E Jesus contrapõe este grupo aos outros, os de fora. Estes outros não têm uma atitude de abertura para acolher a palavra de Deus. Então, tudo vai depender da atitude com a qual nós acolhemos a palavra de Deus. Finalmente, os versículos 11 a 15, Jesus faz a explicação da parábola. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Aí está a explicação da parábola do semeador do Evangelho de Lucas. O que está no coração dos discípulos? Então percebam, esse texto foi escrito por Lucas mais ou menos no ano 85. Nós já temos mais ou menos 50, 55 anos a partir da ressurreição de Jesus, então já houve uma boa caminhada das comunidades cristãs. E os cristãos começam a se perguntar por que houve a rejeição da parte de Israel. Porque muitos judeus não acolheram Jesus como Messias? Porque muitos judeus rejeitaram Jesus como Messias? E aí está a oportunidade de Jesus fazer a catequese. Outros até o aceitaram inicialmente, mas não perseveraram. E aí logo depois deram com os pés na cara. Esta então é a explicação que Jesus faz. A semente que cai no caminho é roubada, é comida pelos pássaros. Jesus diz, é o diabo que tira a palavra do coração do ser humano. Por isso não pode produzir frutos, nem nasce. A semente que cai sobre a pedra não tem raiz. No momento da tentação, da dor, da perseguição, da dificuldade, a pessoa abandona o caminho cristão. A semente que caiu entre os espinhos é o cristão que acolhe a palavra com alegria, mas diante das preocupações, do desejo de riquezas, dos prazeres da vida, a pessoa abandona a comunidade, abandona a caminhada da comunidade cristã. E finalmente, a semente que cai em terra boa é o cristão que tem coração bom e generoso, se mantém na perseverança e com paciência
faz a semente germinar. A semente é a palavra de Deus, boa e fecunda. Palavra que, se encontrar um terreno bom, é capaz de produzir frutos e frutos com abundância. Fiquem com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde, fundamentalmente o que está em jogo é o modo como nós acolhemos a palavra de Deus e fazemos germinar ou não essa palavra, produzir frutos ou não, porque a palavra é boa e fecunda, mas precisa de um terreno bom, generoso, acolhedor, fecundo, e na paciência e na perseverança vamos fazer a palavra de Deus produzir frutos de vida. Um abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir.